Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Leonardo Matias, presidente da SDR, Sistema de Depósito e Reembolso. Já está em vigor o sistema Volta, em que paga 10 cêntimos por cada garrafa de plástico ou lata de bebidas até 3 litros e depois são devolvidos se as entregar inteiras. Vai ser uma grande mudança nos nossos hábitos de consumo se não quisermos perder dinheiro. Ouça a entrevista que tem detalhes que ainda não ouvi muito explorados publicamente e partilhe esta informação com os seus familiares e amigos. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. O sistema Volta consiste em a organização, a arquitetura de uma nova forma de consumir bebidas que estão em garrafas de plástico até 3 litros e que estão em latas de ácido alumínio. O cidadão vai ao supermercado ou à sua loja de conveniência e compra geralmente a sua bebida, vamos assumir para efeitos práticos, custa 1 euro, vai custar 1,10 €. Portanto, vai depositar 10 cêntimos. Depois de beber, se entregar as suas garrafas ou as suas latas em máquinas que estão espalhadas pelos supermercados pelo país fora, recebe os seus 10 cêntimos. Há aqui um aspecto também que é crítico, é que as garrafas, ao contrário do passado, e isto é um desafio enorme de comunicação, têm que estar não danificadas, têm que ter a tampa, têm que ter a leitura do código de barras e tem que ter o símbolo da volta. Portanto, há 2 aspectos fundamentais. Um é ter o símbolo e o código de barras. 2 é o cidadão ter pago 10 cêntimos a mais. E, portanto, o SDR é a entidade que é licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Direção-Geral de Economia para gerir este sistema em Portugal. E para lhe dar mais ou menos uma ideia do que isto representa para o nosso país, estamos a falar que em Portugal consumimos por ano um número absurdo que nem conseguimos bem calcular. 2,1 mil milhões de unidades. Nós somos 10,7 milhões de habitantes, recebemos cerca de 30 milhões de turistas e em Portugal, muito típico do sul da Europa, temos muitas lojas de pequeno comércio e muita hotelaria e restauração. Vendemos garrafas de águas e de sumos e de bebidas em 92 mil pontos. Portanto, agora imagine o que é o desafio deste projeto para Portugal. 2,1 mil milhões de unidades, 10 milhões de habitantes, 30 milhões de turistas, à venda em 92 mil postos pelo nosso país fora. E, portanto, é um desafio hercúleo. Não é novo, somos o 19º sistema desde dia 10 de abril. Portanto, ninguém inventou a água fervida. Nós juntámos-nos em 2021, quando eu digo nós, é a indústria de bebidas e a indústria de retalho, 5 associados fundadores que desde 2021, no seguimento da primeira legislação que indicava a instrução e a operacionalidade do sistema, juntaram-se. É muito interessante em Portugal ter várias entidades que são clientes e que são concorrentes entre si, para organizar, pensar este sistema, estudar os comparáveis na Europa, para que seja fácil, compreensível para o cidadão e que altere o comportamento em relação a este tipo de bebidas. Ou seja, em resumo, nós fartamos-nos de produzir lixo, nomeadamente plástico e latas de refrigerantes, nomeadamente.
Mas, até agora, eu nunca paguei esses 10 cêntimos e vou pôr, se eu quiser e tiver essa consciência, essas embalagens nos ecopontos. Porque é que não continua assim como está? Porque é que eu tenho que pagar 10 cêntimos para me devolverem para fazer uma coisa que eu já faço? É que, infelizmente, os ecopontos não produzem o efeito desejável da retoma de plástico e da ácido alumínio em Portugal. Então quer dizer que não resolve a reciclagem? Neste momento, muitas das garrafas e latas que vão para o ecoponto necessariamente não vão para a reciclagem. Porque na medida que Queimadas, são destruídas? contaminadas, imagina uma garrafa, pode estar ao lado de uma garrafa de água, ao lado de um óleo ou de um shampoo, pode ser contaminada e já não consegue ser reciclada. A vantagem do sistema de depósito e reembolso é que cria exatamente essa diferença. Nós consumimos, nós compramos, consumimos e descartamos. Nós a partir de agora compramos e pagamos um extra, consumimos e ao enviar para estas máquinas, todas estas garrafas, todo este chamado fluxo é praticamente de pureza alimentar. E portanto, sendo de pureza alimentar, vai diretamente para a reciclagem e ao ir diretamente para a reciclagem, em novos moldes vêm novas garrafas, criando então aquilo que se chama a economia circular e portanto uma garrafa que nós colocamos nestas máquinas passa a ser uma nova garrafa, ou parte de uma nova garrafa, uma lata passa a ser parte de uma nova lata. E isto é a enorme vantagem. Outra das enormes vantagens, para nós como cidadãos, para nós os dois, é que, se Deus quiser, vamos chegar às praias, aos rios, aos campos, às cidades, e não vamos ver garrafas espalhadas e latas pelo chão. Aliás, porque elas deixam de ser um resíduo, deixam de ser lixo, passam a ser um recurso porque têm um valor. E portanto é um bocadinho como andarmos na rua. Se andar na rua e vir 20 cêntimos, 30 cêntimos, 40 cêntimos, vai passar e vai-se embora, provavelmente vai pegar neles. E isto também vai acontecer bastante. E é uma grande diferença em termos dos fluxos totais de resíduos em Portugal, do lixo total em Portugal. Isto não representa um montante muito grande, cerca de 8%, mas representa um montante muito visível, que nós assistimos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, nas ruas, nas cidades. E este impacto de limpeza urbana e de limpeza marítima é extremamente relevante, para além, obviamente, da capacidade de, como dizem os engenheiros do ambiente, criar o plástico infinito, que é, em vez de estarmos a criar novo plástico, o plástico é reutilizado. Quando surgiu esta ideia do Volta e começou a falar sobre isto, creio que erradamente passou a mensagem para algumas pessoas de que iriam ganhar 10 cêntimos por cada garrafa. Ou seja, começaram a ver logo aqui o modelo de negócio, ok, vamos ganhar dinheiro com as garrafas que produzimos. É importante passar esta mensagem logo desde o princípio que ninguém, do ponto de vista do consumidor, vai ganhar dinheiro com isto. Pode até correr o risco de perder dinheiro caso não devolva a garrafa através deste procedimento. Tem toda a razão. A mensagem é fundamental. O consumidor, o primeiro ato que faz é pagar 10 cêntimos. E depois é reembolsado. Daí que se chama sistema de depósito e reembolso. Portanto, o consumidor começa por pagar. É quase como se fosse uma caução, é isso? É uma caução, absolutamente. Tem toda a razão. E que já houve, como sabe, a nível de eletricidade, de água, sempre houve. Se tratasse bem do contador da água, recebia-se a caução. Portanto, como eu digo, não é novo no espaço europeu, não é novo nos hábitos da população. Eu ainda faço parte de uma geração em que os meus avós me mandavam à mercearia, leva as garrafas e compra uma pastilha elástica. E isto é mais ou menos um sistema parecido, sendo que há o componente psicológico de pagar primeiro. Mas o cidadão tem o direito de receber. E por isso é que também é um enorme desafio toda a arquitetura desse sistema, para além do aspecto logístico, comercial e de comunicação que falámos, há uma componente financeira, porque nós somos os fiéis guardiões de um montante muito relevante de dinheiro físico da população portuguesa. Nesta primeira semana em que começou o sistema, já fui a alguns hipermercados e supermercados e ainda não vi nenhuma, ou praticamente nenhuma, embalagem com este símbolo. Portanto, ainda vai demorar algumas semanas ou até meses até isto fazer parte do nosso dia-a-dia. Exatamente.
o que é que as pessoas devem esperar agora? Estamos a fazer esta entrevista no mês de abril, portanto, o que é que as pessoas devem esperar ao longo das próximas semanas para não criarem também uma expectativa de que têm de ir já correr a estas máquinas com os plásticos? Não, nós temos sentido isso, temos, enfim, nos vários departamentos aqui da associação, temos tido muitos requisitos de entidades, de eventos, de restauração, de hotelaria, particulares. O que foi entendido, e mais uma vez, é assim que têm sido instalados os sistemas por essa Europa fora, é que dia 10 de Abril eram ligadas as máquinas. E se vir, neste momento o objetivo são cerca de 3.000 máquinas em 2.500 supermercados ou hipermercados, e portanto até é um período de transição até dia 9 de agosto de 2026, e estes 120 dias servem exatamente para comunicarmos para as pessoas, para a prática entrar no sistema. Portanto, não é um choque. Não. É gradual. Portanto, naturalmente, nós acabamos de vir da Páscoa, há muitos estoques ainda da Páscoa, não sei se houve um maior consumo ou menor consumo durante estas mini férias da Páscoa, e portanto, a pouco e pouco, esse estoque vai saindo. Dir-me-é um bocado confuso, mas é assim que tem existido em todos os países. É confuso porque eu vou ter garrafas que não têm o símbolo, que não têm o código de barras, e vou ter outras garrafas que têm. No entanto, eu pelas que não têm não vou pagar o extra. Eu só vou pagar esta pelas que tiverem. E é pouco e pouco. Sendo que, naturalmente, dia 9 de agosto, 100%, eu repito, 100% das garrafas de plástico até 3 litros, latas de aço e de alumínio, 100% vão ter o símbolo de volta, e o sistema está totalmente instalado em Portugal. Então, eu compro naturalmente as coisas, pago a conta, algumas pessoas vão estar atentas aos 10 cêntimos, outras não, mas depois, na altura em que eu depois acabo por ter lá em casa uma caixa ou um saco cheio de embalagens, o que por si só visualmente e em termos de ocupação de espaço pode ser desagradável para muitas pessoas, não é? Então eu tenho de ver uma a uma o que é exatamente em cada embalagem, para depois escolher aquelas que vão para o ecoponto na minha rua e aquelas que terão de ir para estas máquinas que estão nos supermercados. Neste período de transição, exatamente. Essa é a definição. Neste período de transição vão coexistir as duas marcas. Agora, quero dizer, nós também, muitas pessoas têm falado no problema do espaço. E todos nós, hoje em dia, feliz ou infelizmente, o luxo do espaço é algo que não temos nas nossas casas, da mesma maneira, curiosamente, que nos falam muito da restauração, que não tem na traseira de loja, e da mesma maneira que os próprios supermercados, que condicionam o espaço ao centímetro quadrado, também não têm espaço. Portanto, aparentemente, espaço é um luxo no século XXI. Dizia uma amiga minha com uma certa graça, mas também temos a lei da física. As garrafas entraram em casa. Portanto, se elas entraram é porque houve espaço para entrar. Da mesma maneira que depois há espaço para sair. Mas aí deixa-me contra-argumentar que é, eu esmagava as embalagens todas, não é? Iam para o caixote do lixo e, portanto, não tinha de as guardar durante uma semana para desocupar, para pôr as novas embalagens, não é? Portanto, certíssimo. Há aqui mesmo período em que as duas vão estar. Ou existem. Porque a questão do espaço é que eu tenho de tratar estas embalagens quase com muito carinho para não as estragar, porque senão perco os 10 cêntimos. Sim. A questão, repare, depende tanto do comportamento do cidadão. Quantas vezes é que vai ao supermercado? Quantas vezes é que vai a um restaurante que se inscreveu como ponto de retoma? Portanto, o mais importante para nós é como é que o cidadão, como é que a prática, como é que o nosso cotidiano se vai adaptar. Eu não diria mudar, eu diria adaptar esta realidade. Porque eu acho, e os estudos de opinião que nós tivemos, dizem-nos que mais de 65% da população nacional quer reciclar, quer alterar aquilo que falou há bocadinho de bebidas em aterro, bebidas no meio da rua, latas na praia. A população não quer isso. E, portanto, nós faremos todos os possíveis e todos os esforços nesse sentido para que a população perceba que este é o caminho para limparmos o nosso país. Temos desafios, sem dúvida nenhuma. Os restaurantes têm já a chamada tara retornável.
Tem que ter as garrafas nas grades nos restaurantes. Também é complicado para os restaurantes também. Para os hotéis também é complicado. Portanto, há aqui alterações que vamos encontrar mecanismos. Olha, em famílias muitas vezes diziam aos mais novos, olha, vai levar as garrafas. Vamos encontrar esses desafios, vamos ultrapassá-los em conjunto, porque ao final do dia este sistema não é meu. Este sistema não é do STR. Este sistema é nosso. É da população portuguesa, é de quem está a ver. Então, em casa convém cada um de nós, cada família, preparar já um espaço para começar a colocar lá as embalagens vazias. Se é que só vai ao supermercado uma vez por mês. Porque se for uma vez por semana, se calhar não precisa. Não, em todo o caso, tem de guardar em algum lado. Tem que as guardar. Em algum lado. Tem que as guardar. Portanto, e tem que as guardar, na medida do possível, não danificadas. Sim. Pois. Neste período, separar umas das outras. E eu aí percebo. E nós todos temos perfeita consciência que é um enorme desafio, por isso é que se chama o período de transição. E as autoridades estão alerta sobre isso, a Agência Portuguesa do Ambiente, as várias entidades competentes estão todas alertas sobre isso. A partir do dia 10 de agosto vai ser mais fácil. É encontrar um espaço. Porque são todas. São todas. Até lá, é encontrar o símbolo que parece quase uma ferradurazinha, não é? É. Parece uma ferradura. Com o V de volta. Com uma setinha no final. Exatamente. Portanto, e até acaba por ser um bocadinho pequenina, portanto é preciso andar ali à procura dela, mas todas terão isso a partir do dia 9. Todas terão isso. Até lá, só essas é que dá para devolver. Só essas é que dá para devolver e depois, quer dizer, também há um esforço de comunicação, o futuro tem V de volta, esta garrafa tem V de volta, o toma lá dá cá, aquele conceito bastante português e muito democrático, não é? E temos que as identificar. Então, eu pego na minha embalagem, que tem o V de volta, coloco ali na máquina e depois como é que eu recebo os 10 cêntimos? Há 4 maneiras de receber os seus 10 cêntimos. Todas previstas na lei. Mais uma vez, não foi inventado por nós. Uma delas recebe um voucher e vai ao seu supermercado e diz, eu quero receber os meus 10 cêntimos. Em qualquer supermercado? Qualquer supermercado. Posso ter comprado no hipermercado A e posso levantar os 10 cêntimos no hipermercado B? B. Okay. Desde que a garrafa tenha o símbolo e o código de barras. Primeira forma é em numerário. A lei assim obriga. Portanto, nesse supermercado, entrega a garrafa, recebe os seus 10 cêntimos. Primeira garrafa, isto é, não tem de levar a garrafa, tem de levar o talão que saiu da máquina depois de ter entregue a garrafa. Não, eu tenho a garrafa. Sim, entregar o talão. Sim. Portanto, primeiramente. Portanto, posso ter entregue a garrafa no hipermercado. Levo o talão. Retiro o talão, mas não me dá jeito voltar lá e depois, 3 dias depois... Não, eu quando receber o talão, eu tenho que pedir o numerário nesse estabelecimento. Sejamos claros. Tem de ser nesse estabelecimento para receber em numerário. Ok. Segunda forma, pegar nesse talão e dizer, e provavelmente haverá campanhas nesse sentido, os próprios supermercados terão descontos. Este talão dá-lhe um desconto nas bananas ou nas meias. Segunda maneira. Terceira maneira, nos chamados cartões de fidelização. Como sabe, os supermercados todos têm cartões e, portanto, haverá uma alternativa dentro dos ecrãs, das máquinas, em que se pode diretamente carregar no botão a dizer entregue no meu cartão. E a quarta forma será através de doação. O cidadão pode doar se assim entender. Neste momento temos 4 entidades a quem pode doar: a Liga Portuguesa dos Bombeiros, a Cáritas, a Liga Portuguesa da Proteção do Ambiente e a Liga Portuguesa da Proteção dos Animais. E depois vamos evoluir no sentido também de haver doações um bocadinho espalhadas pelo país, em que localmente se podem escolher as doações. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque agora fiquei com esta dúvida, que é, então eu compro uma garrafa, eu estou de férias no Algarve, ou noutro sítio qualquer, compro uma garrafa e fico com a garrafa que vim a beber pelo caminho, não é? E depois, só quando chego a casa, é que encontro um sítio perto onde eu estacionei, uma estação de serviço, enfim, não sei, um sítio qualquer, parei para lanchar e pus lá a garrafa e recebo o talão. Mas eu agora quero continuar viagem e depois só vou... O que me disse foi que eu tenho de, naquele sítio, ir buscar os 10 cêntimos. Exato. Eu não posso usar aquele talão para ir buscá-lo noutro sítio qualquer? Não, tem que ser nesse sítio. O desconto do talão tem que ser na própria loja, onde em feitos de numerário.
Sim, para receber a moedinha. Para receber a moedinha. Mas no caso do... No momento em que põe a garrafa, vai dirigir diretamente a um sítio e recebe as cheque. Eu estava a imaginar-me que é assim, ok, pus a garrafa, mas agora tenho de ir a uma caixa e tenho de lá 20 pessoas. Quer dizer, eu perder agora ali meia hora para receber 10 cêntimos já me vai estar a complicar a vida. Em princípio, nós não sabemos como é que vai ser o comportamento do cidadão. Mas veremos. Posso juntar... Qual é o prazo de validade? 1 ano. Total? 1 ano. Portanto, tenho 1 ano para levantar esses 10 cêntimos naquela loja. Certíssimo. Eu estou a fazer estas perguntas. Não, eu é que lhe agradeço. Porquê? Porque eu imagino-me que, por exemplo, por 10 cêntimos, não vou tratar isto agora, vou pôr no bolso. Ok, mas depois outra garrafa, mas já fui a outro hipermercado. E depois depois meto na carteira, ponho ou terá na aplicação. Sim, depois entretanto já tenho aqui 6 ou 10, vou juntar 10 para ser €1. E depois eu entrego, e depois uns vão aceitar, outros não vão aceitar. O código de barras vai ser assim tão picuinhas. Estamos a falar no numerário. De receber em numerário. Porque nós o que entendemos é que a esmagadora maioria das pessoas vão optar pelo cartão de fidelização. Vamos dizer, os estudos de opinião que nós temos. Dos vários hipermercados. Exatamente. Não sendo isso, vão optar por descontos na própria loja. Imagino, estava há bocadinho a dar um exemplo de uma fila de 20 pessoas, mas está num supermercado e tem 10 euros, eu vou descontar estes 10 euros, vou comprar ou mais garrafas, ou vou comprar legumes, ou vou comprar bolachas. Tenho aqui o valor de desconto. Portanto, vai depender muito da reação do cidadão e do consumidor. Aí uma coisa posso lhe garantir. Da mesma forma que nós estamos a pedir às pessoas para se adaptar a uma nova realidade, estas entidades que nós conhecemos como as entidades do retalho e da distribuição são exímios em encontrar soluções e para eles o serviço é chave para o cliente voltar. E portanto, se entender que são criadas filas em certos determinados pontos que causem um problema, o assunto provavelmente eles vão resolver. Eu estou aqui a tentar encontrar problemas, não é? A imaginar o que é que vai acontecer. No entanto, também fico com a ideia que, independentemente do que eu achar, isto vai acontecer. Portanto, ou me adapto ou perco dinheiro. Isto vai acontecer. Ou me adapto ou perco dinheiro. Não haja a menor das dúvidas. É uma legislação, neste momento faz parte do edifício jurídico nacional, mas para além disso, entra em vigor a legislação europeia, no dia 12 de agosto também deste ano. Todos os países da União Europeia, é um regulamento europeu, portanto entra automaticamente no sistema jurídico nacional, vão ter o sistema. Portanto, países que não têm agora, Espanha, Itália, França, todos vão ter. Para além dos 18 antes de nós. Então vou ter mesmo de me adaptar. Não há mesmo outro remédio. Não, eu vou mesmo pagar os 10 cêntimos quando comprar estas embalagens. Não tenho como fugir e dizer, mas eu depois também não quero que... Não há garrafas não volta. Repare, não há garrafas não volta. Eu percebo e o português muitas vezes não gosta da mudança. Em certos aspectos, às vezes adora a mudança, noutros resiste. E portanto é claro que há pessoas perante o desconhecimento. Repare, muita gente diz, é mais uma taxa. Não é uma taxa. É mais um imposto, não é um imposto. É mais uma vez o Estado a ajudar umas empresas. As empresas investiram totalmente, todos os fundos foram investidos por entidades privadas. Não houve um cêntimo do Estado, nem um cêntimo da União Europeia. E isto é muito importante. E não é uma taxa. Porque se a pessoa entregar a garrafa, para a pessoa, para o cidadão, é completamente neutral. E portanto temos que nos adaptar, aceitar a mudança, que é uma mudança para o bem. Então, para as pessoas não ficarem... Há uma imagem muito curiosa que anda a correr nas redes, que é um português muito zangado com a garrafa e um sueco em família muito feliz a pôr a garrafa. Temos que ver, encontrar um meio caminho. Então, caso eu não entregue por alguma razão, consciente ou não, posso ter esmagado a garrafa e agora já não leio o código de barras. Vai para o ponto amarelo. Certo, mas perdi os 10 Perdeu os seus 10 cêntimos. Agora, esses 10 cêntimos eu paguei-os. Esses 10 cêntimos vão para onde? Voltam para o sistema. O que é o sistema? Para nós, para esta entidade, para a Associação. É SDR. Para o SDR. SDR significa exatamente assim. Sistema de Depósito e Reembolso. Pronto. Que é uma entidade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Não é uma empresa para ganhar dinheiro com isto. Portanto, pelas vossas contas, e depois as pessoas
acreditam ou não, se quiserem. Portanto, esta empresa supostamente nunca dará lucro. Portanto, Não pode dar por lei. A lei está claríssima. Também não se pretende que tenha prejuízo. Mas a ideia é que este sistema funcione autonomamente, gerando receitas para ela própria com a economia circular, é isso? Exatamente, e para que funcione. Ou seja, está previsto na lei e, aliás, mais uma vez, todos os países europeus têm ou associações sem fins lucrativos, como é o nosso caso, ou sociedades anónimas sem distribuição de dividendos. Então este dinheiro não vai para o Ministério do Ambiente. Não vai para o Ministério do Ambiente. Não vai para o Ministério nem para os hipermercados. Nem para os hipermercados, nem para a indústria de bebidas. Então eles não têm nenhum interesse específico para ter lucro para utilizar este sistema. Não pode distribuir lucro. O dinheiro que ficar aqui, primeiro, esses depósitos não reclamados, têm um período previsto na lei, esperando que o cidadão possa vir mais tarde ou mais cedo a reclamá-los, e as vendas dos materiais que nós recolhemos ajudam a financiar o sistema. E para além disto, os próprios gestores, as entidades associadas, é a diferença, que chamadas as prestações financeiras, para equilibrar o sistema. Isso são sistemas caros, não são sistemas de rentabilidade, digamos assim. Duas situações específicas. A primeira é a questão dos restaurantes. Vamos muitas vezes a restaurantes, as famílias que podem, obviamente, e os consumidores. Nesse caso específico em que eu me sento e peço uma bebida e vem um refrigerante em lata ou uma garrafa de água, por exemplo, eu pago esses 10 cêntimos ou não? Quem é que paga isso? E como? Se tiver a sua refeição no restaurante e se for embora, não deve pagar os 10 cêntimos. Porque o restaurante já os pagou. O restaurante já os pagou e o restaurante fica com a sua garrafa, o restaurante entrega-os. Entrega-os no sentido, nós temos já acordos com os distribuidores todos nacionais, ao fim de 3 sacos dentro, agora um bocadinho se calhar para a logística, não interessa muito às pessoas, mas ao fim de 3 sacos de 200 litros é carregado um botão e vai um distribuidor buscar esses sacos. Portanto, se o cidadão almoçou, jantou, ou durante ou tomou um pequeno almoço no restaurante e não levou a sua garrafa ou a sua lata, o restaurante fica com ela. Caso diferente, é um chamado takeaway, que é eu quero levar a minha garrafa. Então passou essa responsabilidade para si próprio e então aí o restaurante tem que lhe cobrar os 10 cêntimos. Porquê? Porque depois vai entregar essa garrafa e receber os 10 cêntimos. A outra situação tem a ver com localidades onde não há nenhum hipermercado ou supermercado perto. Uma aldeia que o supermercado está se calhar a 15 km e vou sempre às compras à mercearia do Sr. António. Nessas situações, como é que eu faço? Porque vou ter de pagar os 10 cêntimos, estejam onde estiver. Mesma, sim. Bem, é claro que isso vai acontecer. Nós até nunca será rentável na vida ir buscar 300 garrafas à Ilha do Corvo. Nunca será rentável ir a certas localizações. Mas nós temos a obrigação, por lei e pela licença que nós temos. E, portanto, temos distribuidores que irão a essas localidades, mas nós consideramos que os montantes, as percentagens são muito, muito, muito francamente baixas. Não, mas a questão é que lá não há a caixa, a máquina para devolver. Que alternativas é que eu tenho? Não, mas há um distribuidor. Alguém entregou a água, a cerveja e o sumo. Quem entregou essas garrafas vai poder trazer essas garrafas. Se é essa a parte que está a perguntar. Sim. Portanto, voltamos à questão da física. Se elas foram lá parar, alguém as pode trazer. Sim, mas quem é que me dá os 10 cêntimos da devolução? São criados e são constituídos, os chamados aderentes ao sistema. O sistema funciona com 3 realidades. A obrigatória, a chamada rede obrigatória, que são todos os supermercados, e que nós acreditamos que cerca de 85% de todo o fluxo vai ser recolhido nos supermercados. Portanto, qualquer supermercado com 400 metros mais de 400 metros quadrados é obrigado. Depois há a rede suplementar, que é aquilo que eu lhe falava, os quiosques para os grandes hotéis, e que são máquinas que são o triplo destas que nós vemos aqui atrás, ou quadruplo. E depois há a chamada rede voluntária. Exemplo, o que me deu... uma aldeia muito, muito longe e que alguém se pode constituir como aderente, portos de recreio, os portos de recreio ninguém usa vidro, aeroporto,
estamos a trabalhar com o aeroporto e com a TAP, como é que se faz, com as bebidas da TAP. Eventos, muita água se bebe nos eventos, portanto há um sem fim de alternativas, mas como eu lhe digo, o grosso da coluna é o retorno ao retalho, é através do supermercado. Sim, mas a minha pergunta específica é porque sei se por exemplo, pode ser uma entrega manual sem a máquina. Era esse exatamente, o ponto que eu exatamente. É a chamada porque na aldeia eu posso entregar ao Sr. Manuel. É a logística. No palavreado aqui desta casa hoje em dia é a chamada logística dedicada ou logística inversa. Logística dedicada é ir à aldeia do Sr. Manel. E também a inversa é o quê? É o distribuidor que lhe entregou a si a bebida, em vez de trazer ar, traz as suas garrafas. Sim. E o Sr. Manel constitui-se como a entidade aderente ao sistema para poder receber o seu dinheiro. Manuel pagar visualmente vê o símbolo do Volta e entrega-me os 10 cêntimos. É isso? Exatamente. Portanto, isso vai funcionar assim? Esperamos que sim. Porque há muitas pessoas que estão a dizer não, só o que eu vou gastar em combustível para... Quais pessoas? Do princípio, há uma pessoa que está muito longe, que vive afastada do mundo. Sim. Mas essa pessoa, o ideal para essa pessoa, e pelo menos é o que indicam os nossos estudos, a não ser que viva única e exclusivamente da terra, que é possível, haverá de ir às compras a algum lado. Pronto, então, em resumo da nossa conversa, quais são as vossas expectativas em relação a como vão correr agora estes próximos 2 meses, até ao verão, sensivelmente, e que mensagem é que gostaria de deixar aos consumidores portugueses que estão a olhar para isto com aquela estranheza normal também dos portugueses? Isto aqui, um bocadinho desconfiados destas mudanças e de que isto é mesmo apenas mais uma taxa, mesmo que não lhe queira chamar assim. É um custo, não é? É uma caução, como disse muito bem. A nossa expectativa é que a população perceba que esta mudança de hábitos é gradual. Não foi de 10 para 11, isto é ao longo de 120 dias. Primeiro ponto. A segunda expectativa que nós temos é que estamos a conseguir comunicar, ou que vamos conseguir comunicar, para que justamente essas dúvidas da mudança, dúvidas do comportamento, sejam entendidas, sejam explicadas, para as pessoas perceberem. E, obviamente, a terceira expectativa, que é institucional, digamos assim, que é que o sistema, não só do ponto de vista industrial e logístico, funcione, mas que consiga cumprir as metas para bem de Portugal e para bem de todos nós. Que mensagem final é que gostaria então de deixar às pessoas mais desconfiadas? O futuro tem V de volta, o nosso site tem toda a informação, nós estamos disponíveis para responder, e que às vezes a mudança é positiva para todos. E não estamos aqui na desconfiança portuguesa, estamos aqui no construir um país mais sustentável e um país melhor para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos netos. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Leonardo Matias, presidente da SDR, Sistema de Depósito e Reembolso, que gera o programa Volta, o novo programa de devolução de garrafas de plástico e latas de bebidas. Se não souber como funciona, vai perder dinheiro. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Active Bank e a Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.